Oi, gente, tudo bom com vocês? Gente, lá no comecinho eu falei pra vocês o que consiste o programa de au pair e quais são os benefícios, certo? Vocês lembram desse vídeo? Mas lá eu falei bem por cima. E outra coisa, o programa de au pair não é só vir trabalhar aqui, ter um salário semanal e ganhar a bolsa de estudos. Tem outros benefícios que eu acho que valem muito a pena. Um dos benefícios que eu acho que é muito legal do au pair é que a gente tem duas semanas de férias remuneradas. Sim, a gente aí no Brasil às vezes fica assim, nossa, mas 2 semanas de férias remuneradas. Aqui no Brasil a gente tem 30 dias de férias remuneradas para a maior parte do serviço, certo? Principalmente para quem é CLT. Aqui nos Estados Unidos não funciona dessa forma. Cada empresa e cada tipo de trabalho tem o seu tipo de férias. Não quer dizer que a gente não tem férias, mas tem pessoas que não tiram férias remuneradas. Então isso vai de empresa para empresa. Conheço pessoas que têm férias de 1 semana, pessoas que têm férias de 5 semanas remuneradas. Então depende muito. Você pega 2 semanas da sua host family, de férias total das crianças, e vai fazer o que você quiser. Eu acho que vale muito a pena. Eu fui viajar para Califórnia nas minhas últimas férias e foi a melhor coisa que eu fiz, porque se você desapega daquilo tudo, entendeu? Você esquece que você tem aquele serviço, porque muitas vezes não é fácil ficar ali o tempo todo com a host family. Então as férias, na minha visão, é um dos benefícios mais importantes, que faz você arejar a cabeça, dar uma desestressada, descansar e também conhecer outros lugares. Esse segundo benefício que eu vou falar aqui, gente, ele é muito bom. Por quê? Todo mundo com certeza já ouviu falar alguma vez na vida o quão caro é a saúde aqui nos Estados Unidos. E é muito verdade, gente. Aqui as coisas são muito caras na questão de saúde. Então, as au pairs têm o direito, né, no valor que a gente paga lá para a agência e para o MET, ao seguro-saúde. E esse seguro-saúde inclui até o valor de até $100 mil, tem a cobertura de até $100 mil. O porém desse benefício é que esses $100 mil só cobre urgências e emergências. O que quer dizer? Ele não cobre consultas rotineiras. Eu acho que é um grande benefício, né? Melhor que você não ter convênio nenhum. Mas, principalmente pra gente que é menina e tem que passar em consulta ginecológica, às vezes quer passar pra ver a médica, tá sentindo alguma dorzinha, então isso não cobra, você teria que pagar do bolso, que não está incluso nesse convênio médico. Mas, por outro lado, se você tiver qualquer tipo de emergência, urgência, desde que você não tenha tido essa doença no Brasil, né, no seu país de origem, você consegue ser atendido pelo convênio. O próximo benefício que eu vou falar, eu acho muito legal. Pra mim foi um terror na época, por conta do meu inglês, que é a orientação que a gente tem de um final de semana. Por que foi um terror, gente? Meu inglês era muito básico. Eu ainda vou falar pra vocês da preparação pra vir. E olha, me preparei muito, mas eu não tinha, assim, muito tempo pra estudar inglês. Eu fiz o meu melhor no tempo que eu tinha, mas mesmo assim não era suficiente quando eu cheguei aqui. Eu quase não entendi nada, eu fiquei muito nervosa nessa primeira orientação. Foi bem difícil pra mim, foi uma coisa bem, assim, difícil. Eu vou ter vontade até de desistir, de pegar minhas coisas e ir embora. Mas a orientação é muito legal pelo seguinte, ela explica pra você questão de primeiros socorros. Então, eles mostram pra você se a criança engasgar. Antes da gente fazer o treinamento, a gente recebe umas videoaulas pra gente assistir. Então, você acaba aprendendo de qualquer forma. Mas é bem legal porque eles falam um pouco das leis, o que a gente pode e não pode fazer. Por exemplo, pra quem não sabe, aqui nos Estados Unidos, eu não sabia, né, antes de vir, a gente não pode beber em público igual ao Brasil. Então não se bebe em público aqui sem cobrir a garrafinha ou a lata. Tem alguns lugares mesmo que é proibido. Por exemplo, tem praias que você não pode entrar com bebida alcoólica. Então não é igual ao Brasil, pessoal. Mais ou menos, mas assim, não é igual ao Brasil que você vai beber com a sua garrafinha, pessoal, no aeroporto no Brasil, não. Outra coisa que eles falam que eu acho que é muito importante, às vezes a pessoa não sabe quando sai do país, é em relação a menor de 21 não poder beber e nem entrar em bares, casas noturnas. Então eles fazem um aglomerado, uma orientação falando sobre o trabalho,
sobre algumas coisas da Host Family, sobre como lidar em certas situações e também sobre algumas leis aqui. Depende muito da família. A minha família me pagou um curso extra de direção para um dia anterior ao treinamento. Então, na verdade, eu fiquei 3 dias no hotel. Eu fiz o treinamento de direção e 2 dias depois eu fiz a orientação da Au Pair na América. Assim, gente, o meu inglês era bem ruim, mas mesmo assim eu peguei os livrinhos, você começa a ver as placas, então assim, vale muito a pena, porque você começa a ter uma noção de como funciona. Eles, por exemplo, o sinal está verde desse lado aqui do sinal, aqui tá verde e a pessoa tá vindo, então aqui tá verde, aqui tá verde. A pessoa que tá aqui vai virar para a esquerda, ela pode virar no verde desde que esteja livre a passagem. Não sabia disso, nem antes de vir. E aqui também no sinal vermelho, virar para a direita. Se não tiver nenhuma placa falando que não pode, você pode virar à direita no sinal vermelho, gente. Sim. É bem diferente, são umas coisinhas pequenininhas, mas que fazem toda a diferença na hora que você está dirigindo. Porque às vezes você para assim no sinal, a pessoa de trás fica buzinando e você fala: oi, meu filho, tá vermelho. Só que não, a gente pode virar. Eu nem lembro como é no Brasil mais, nem sei se eu vou saber dirigir quando eu voltar pro Brasil. Mas são coisas legais que o treinamento e a orientação faz você, tipo, ter uma ideia de como é mesmo o país. Eu achei que super valeu a pena, por mais que eu fiquei desesperada. Eu fiz um esforço danado pra entender tudo, perguntava pras meninas. Mas no final das contas, deu certo, eu aprendi, me esforcei. E é isso que é o intuito do Au Pair. Você vem, é difícil, mas você tirar força de onde você não tem e falar: não, eu vou conseguir, eu sou melhor que isso. E no final a gente dá certo, gente. Vamos lá pro próximo. O próximo benefício, que eu não acho que entraria como um benefício, né? Mas é ter, aqui nos Estados Unidos, quando a gente chega, a gente tem uma LCC, que é uma coordenadora, e ela tem um grupo de meninas que ela coordena. Então, quando você chega, ela vai na sua casa para vistoriar se a sua casa tá adequada, se você tem um quarto, se você tem um banheiro, se você não tá em condições precárias. Isso eu acho muito legal. Eu tive uma experiência muito boa com a minha LCC. Até mesmo quando eu tive alguns problemas, ela me ajudou um pouco. Mas, assim, eu escuto muitas histórias de meninas que têm situações bem delicadas, como exemplo, menina que mora no basement, né, que é no porão aqui, e o porão tem rato, ou que a Host Family não bate na porta pra entrar, entra de uma vez dentro do seu quarto, e aí chama a sua coordenadora, né, que é uma coordenadora que deveria resolver o seu problema, e ela não resolve. Então, depende muito de onde você está, do seu tipo de problema. Eu acho que isso não é um benefício, porque eu acho que é uma empresa e isso é uma coisa que é legal da empresa ter uma coordenadora para te dar um suporte. Sim, eu acho legal. A gente tem todo mês a gente faz uma meeting, que é uma reunião com as meninas. Então, isso faz você conhecer as outras au pairs de outros países. Isso eu acho muito legal. Eu nunca tive problema com a minha, mas as minhas amigas mesmo que tiveram problemas que não conseguiram resolver. Então, assim, é bom ter esse suporte, mas tudo depende muito da sua situação. Por isso que eu não acho que é tanto um benefício, porque acho que toda empresa deve ter um coordenador para quem você pode reportar qualquer tipo de problema antes de levar para a agência. Mas é considerado um benefício, tá? E por último, gente, nesse valor que eu falei para vocês, lembra dos custos? Que na minha visão é o que mais interessa, que são os custos. Tá incluso o benefício da passagem aérea de ida e volta para o seu país de origem. Eu acredito que é um dos melhores benefícios até agora, pelo seguinte: se você for colocar na ponta do lápis para você comprar uma passagem aérea para vir para os Estados Unidos, o valor fica quase a mesma coisa do programa de au pair. E você tem outros benefícios além de vir com a passagem. Então, na minha visão, a passagem aérea vale muito a pena porque é de graça, então você não tem custo nenhum. Lembrando que se você cumprir o requisito de ficar durante o seu período de au pair, então, se você decidir ficar 1 ano, você tem a passagem de volta. Se você ficar os 2 anos, você tem a passagem de volta, a não ser que você troque de visto, aí você meio que perde, né, esse requisito, mas eu acho que é um requisito e tanto. Então é isso, gente. O au pair tem vários pontos bons, tem várias vantagens. Eu acredito que, num geral, se você olhar todos os requisitos, você tem um trabalho remunerado onde você ganha por semana,
Você tem uma casa, você tem um quarto, você tem um carro, você não tem gasto com alimentação, você estuda, você vem com passagem aérea de ida e volta, você tem essa oportunidade de conhecer o país, da troca cultural. Então, tem vários pontos positivos, mas não quer dizer que não tenham pontos negativos, gente, que tudo na vida é um equilíbrio. Tem alguns pontos que pesam, né, em ser au pair. E no próximo vídeo eu vou falar pra vocês, na minha visão, o que foi negativo, porque eu já falei pra vocês vários pontos positivos de ser au pair. E eu vou falar pra vocês, eu não me arrependo em nenhum minuto de ter vindo, porque eu acho que vale a pena. É um programa com custo-benefício acessível e onde você cresce muito como pessoa. Eu acho que o crescimento como pessoa, a sua autoconfiança, você aprender a lidar com os seus sentimentos é o que mais vale a pena, além de você conseguir viajar, você conseguir conhecer outras pessoas, você realmente viver essa troca cultural. É muito interessante, porque a gente não tem ideia até a gente viver isso. Então eu espero que vocês gostem. Semana que vem eu tô aqui pra falar de quais são as desvantagens não, quais são os pontos negativos que eu senti da minha experiência, e espero que vocês assistam, curtam, comentem, se inscrevam lá no meu canal, e é isso. Beijinho!